Muito boa tarde, está no ar mais um consultório. Começamos o programa desta terça-feira por abordar a apneia do sono. Estima-se que esta doença afete de 2 a 4% da população de meia idade e pode estar associada a outras patologias. Sabe-se que afeta mais homens do que mulheres e pode ser causa de muitos acidentes, nomeadamente de viação. Dr. José Carlos Carneiro é médico pneumologista, especializado em medicina do sono e é o nosso convidado nesta primeira hora. Na segunda parte poderá participar e ligar para o número de telefone 22 508 3297 ou então colocar a sua questão por escrito através do endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Na última hora falaremos das lesões mais comuns em idosos, as alterações na pele decorrentes de situações de dependência em idosos são extremamente comuns. Estaremos à conversa com o enfermeiro Paulo Alves, que nos ajudará a conhecer melhor problemas como dermatite associada à incontinência, intertrigo, úlceras por pressão, entre outras complicações. E porque o consultório é um espaço de partilha, também sobre este tema queremos ouvir as suas questões. Por isso, garanta a sua inscrição através do número de telefone 22 508 3297 ou então escreva-nos para consultorio@portocanal.pt. O consultório começa agora. Seja muito bem-vindo a mais um consultório, o programa dedicado à sua saúde e bem-estar. A síndrome de apneia obstrutiva do sono, frequentemente denominado por apneia do sono, é uma patologia séria e que pode ser, em muitos casos, fatal. O que é, quais os sintomas e qual o tratamento mais eficaz são alguns dos pontos que vamos abordar no consultório desta terça-feira, com a ajuda do Dr. José Carlos Carneiro, médico pneumologista, que é nosso convidado. Muito boa tarde, Dr. José. É um gosto recebê-lo aqui no consultório. Começo por perguntar-lhe, e é a pergunta mais óbvia, mas o que é isto da apneia do sono? Obrigado, boa tarde pelo convite. Sobretudo neste mês e próximo da data do Dia Mundial do Sono, ocorrida a 18 de março. Portanto, faz todo sentido falarmos desta patologia. Pela sua prevalência, sobretudo, como disse no início, é uma patologia amplamente, portanto, presente na população, se virmos 4 a 7%, e o que é que às vezes os doentes confundem um pouco? As apneias com o ressonar. Eu começava então pelo básico, não é? Por esclarecer e dividir a palavra, a apneia do sono, porque nós às vezes temos a confundir. Então, a apneia é uma interrupção do fluxo, não é? De respiratório, da entrada e de saída do ar. Nós podemos fazer apneias voluntariamente, não é? Até há modalidades, há desportos em que isso se faz, mas o que estamos aqui a falar é uma apneia que decorre durante o sono. Portanto, não é voluntária, o doente não faz de propósito. E isso, todos nós também, deixe-me esclarecer, podemos ter algum grau de apneia durante a noite. Se calhar quem dorme connosco é capaz de presenciar se tivermos um bocadinho de excesso de peso ou um excesso de bebida alcoólica, sobretudo ao jantar, pode propiciar uma ou outra paragem da respiração. Mas o que estamos aqui a falar, enquanto síndrome, não é? Enquanto doença, que tem sinais e sintomas associados, que certamente vamos falar um bocadinho a seguir, tem que ter este caráter de repetição, não é? De noite após noite, e também um caráter de consequência por ela própria enquanto doença. Portanto, uma vez isolada não significa que o paciente sofra dessa patologia. Exatamente. Como eu estava a dizer, há alturas da vida, alturas até do dia, no sentido em que nós sabemos que se andarmos com sonhos também muito desregulados, os trabalhadores que trabalham por turnos têm mais tendência às vezes a poder ter mais apneias que a população normal, passa a expressão, mas mesmo assim não é considerado doença. Ou seja, para isso acontecer temos que ter um número depois avaliado por um exame, que podemos também falar um bocadinho a seguir, uma poligrafia, uma polissonografia noturna, superior a 5 por hora.
Eu costumo, pronto, que há muitos doentes que me perguntam se é 5 por noite. Não, é 5 por hora durante todas as horas em que dormimos, não é? A partir daí é que podemos falar de uma síndrome. Sr. Doutor, mas é frequente a própria pessoa não ter a percepção que sofre dessa patologia? Muito frequente, aliás, muito das vindas à consulta de patologia do sono, portanto, já por si só, a parte respiratória representa cerca de 70% da vinda destas consultas. Mas mesmo dentro da parte da suspeita da apneia do sono, o doente às vezes diz, eu não sei porque é que aqui estou. A culpa, passa a expressão, é dele ou é dela, ou seja, e refere-se ao parceiro ou à parceira, no sentido em que muitas das vezes acaba, depois por se esmiuçar a história, conseguimos perceber os sinais e os sintomas, mas incute de alguma forma a responsabilidade, se assim se pode dizer, no parceiro, pelo ressonar que até um certo ponto ele ou ela acham que é normal. Por isso é que também eu chamava já um bocadinho aqui a atenção para a primeira característica destas consultas, sempre que possível, e que o doente nos dê essa autorização, deve estar o parceiro ou a parceira, no sentido em que para percebermos melhor o que se passa durante o sono, em que o próprio, como disse bem, não sabe. Colocar o parceiro em alerta, não é, doutor? Sim, em alerta, e também nesta procura ativa de diagnóstico, não é, da entrevista clínica, haver uma altura da consulta em que façamos 3 ou 4 perguntas que nos podem ajudar. A nós médicos. Doutor, então e quais são os sintomas desta síndrome? Pronto, muito bem. Eu dividia por sintomas noturnos e diurnos, ou seja, durante a noite o doente, ou lá está, o parceiro ou parceira, vê que tem um ressonar alto, intenso, diário. Não tem que aparecer sempre, é verdade, mas nos casos típicos acaba por ser dessa forma. Muitas vezes, obviamente, agrava de barriga para cima, em decúbito dorsal. Depois pode ter aquelas sufocações noturnas, não é? O próprio doente sentir e acordar diaforético, ou seja, com suores, taquicardia, com os batimentos cardíacos acelerados, e dessa forma achar que alguma coisa não está bem com ele. Muitas vezes os doentes até descrevem quase uma morte iminente, não é? No sentido em que assusta. Depois ainda outra característica durante a noite, então, é a própria apneia presenciada, ou seja, o parceiro ou parceira diz, mas ele para ou ela para de respirar durante o sono. Estamos a falar de que intervalo de tempo, Sr. Muito bem, por definição, sobretudo superior a 5 segundos, 5 a 10 segundos, peço desculpa, por cada apneia, ou seja, por cada interrupção, ok? Em que esses 10 segundos podem ser as chamadas apneias completas, não é? Em que há uma interrupção total do fluxo do ar motivado pelas estruturas do palato, da faringe, os tecidos moles, que nós chamamos das vias respiratórias superiores, que relaxam durante o sono em todos nós, não é? E por norma nós dormimos deitados, não é? Somos um animal que, por motivos vários, que dorme nessa posição por norma, e isso, a gravidade, também atua e propicia ainda mais. Mas, como estava a dizer, são os tais 10 segundos de cada vez. Claro que eu digo sempre aos doentes, não vale a pena estarem ali a contabilizar. A cronometrar, obrigado. Porque realmente não é isso que vai fazer o diagnóstico por si só. E, tendo o próprio doente características, portanto, se não houver nenhumas complicações médicas major por detrás, os nossos inputs acabam por dizer aos nossos músculos respiratórios para, atenção, calma, está na altura de respirar. Ok? Portanto, aquela questão é uma questão muitas vezes perguntada nas consultas, de dormir durante o sono, de falecer, peço desculpa, de morrer durante o sono, felizmente raramente acontece, porque nós temos estes mecanismos compensatórios, sobretudo quando estamos a falar na obstrução, não é? No síndrome obstrutivo do sono. Não deixa de ser um motivo de alerta. Mas voltando, para não me perder, voltando ao que me perguntou, os sintomas ainda se dividem da parte diurna. Diurna, era isso que me ia falar agora. Obrigado. São os mais fáceis também para nós questionarmos, mas nem sempre a resposta vem muito objetiva. Por exemplo, sonolência excessiva durante o dia é o principal sintoma, mas temos que ter a certeza que o doente tem uma boa higiene do sono, não é? Que se deita a horas corretas, que não ingere estimulantes antes de o fazer. Mas basicamente um doente com apneia do sono responde à pergunta de acha que dormiu bem? Diz sempre, eu acho que não.
E outra pergunta importante é, acorda mais vezes cansado do que quando se deitou? E ele responde que sim, ou seja, é uma sonolência e é um sono que não é reparador. E depois, durante o dia, também tem esse cansaço, também, não só ao acordar. É um cansaço, exato, que ao acordar se repercute como uma sonolência grande, com dores de cabeça ou não associadas também, muitas vezes devido à baixa do oxigênio que ocorre durante a noite, e que depois, durante o dia, sobretudo nas situações monótonas, não é? Porque nas outras nós tentamos o condutor típico, portanto, o comercial, o motorista a abrir a janela, pôr o rádio mais alto, que é para tentar compensar, mas quando aplicamos inquéritos validados, estruturados, em que avaliam em que situações mais monótonas, por exemplo, a ler, a ver televisão de vez em quando, em viagens longas como passageiro, ou seja, a probabilidade dele adormecer ou dormitar, que nós dizemos, é grande. Ou seja, essa sonolência, como disse bem, mantém-se para durante o dia. Às vezes o doente, muitas vezes, diz que não tem sono, não é? Que era o que eu lhe dizia, que a pergunta é fácil, a resposta nem sempre é tão certa, mas para isso é que estamos nós médicos lá. A resposta muitas vezes diz, não, eu não tenho sono. Quando a pergunta é aberta, mas depois quando tentamos mesmo perguntar nessas situações que eu lhe falei, aí sim já obtemos, afinal, mas eu acho que isso é normal. Mas não é, porque se dormiu o número de horas considerado correta, o problema está na qualidade do sono e não que não é reparador, na quantidade. Não é? Exatamente. Não é reparador. Exatamente. Sr. Doutor, então e o que é que causa a apneia? Muito bem. Nós, neste caso concreto, estamos a falar da apneia obstrutiva do sono, não é? Como eu dizia, em termos cá de cima, dos músculos da faringe, da língua, portanto, tudo isso que causa relaxamento. Porque depois nós temos a apneia central do sono, não vamos entrar um bocadinho por aí para não complicar, mas que tem a ver com mecanismos do sistema nervoso central, como o próprio nome indica, e aí nós podemos ter fármacos opiáceos, que são os mais conhecidos, ou até altitude, que nos dá algumas apneias centrais. Mas voltando aqui à obstrutiva, muitas vezes são aspectos da fisionomia do doente, ponto 1. Ou seja, a acumulação, por exemplo, de gordura a nível cervical. Nós sabemos que um perímetro cervical acima dos 42, 45 centímetros, né, a nível do colarinho, é um fator de risco por si só. Mais nesta zona, mais não nessa na visceral. A visceral acaba por ser um indicador indireto, não é? Da obesidade abdominal pode também por si só complicar tudo isto e trazer mais problemas, fatores de risco. Mas o fator principal está a nível das estruturas cá em cima, que o que se passa é com a acumulação da gordura nestas partes moles, com aquele relaxamento normal durante o sono, nós chegamos a ter uma completa, entre aspas, paralisia, não é? Durante o sono, tirando o diafragma para nos permitir respirar. Então, mas com estas estruturas todas mais volumosas, mais hipertrofiadas até, temos maior tendência a ter aquele colapso da via aérea que pode ser parcial ou total. Os mecanismos subjacentes não estão ainda totalmente esclarecidos. Se calhar também é uma das razões pelas quais não temos propriamente um fármaco para a apneia do sono por si só, okay, quando estamos a falar desta doença, mas o que nós temos é um perfil, muitas vezes, do doente, já com também história familiar positiva, cerca de 1/3 dos casos, ou seja, prevê-se que haja aqui também um componente genético. Genético, sim. Não é? Porque muitas vezes o pai, o avô, também já sofria ou ainda sofre, ou usou um aparelho que muitas vezes, às vezes não há assim o diagnóstico feito, ou usava. Portanto, há aqui vários fatores, mas não há uma causa única para esta síndrome. Muito bem. Sr. Doutor, mas então existem casos de pessoas, digamos, com um peso normal que padeçam dessa patologia? Exatamente. O principal fator de risco, como eu estava a dizer, é a obesidade, mas, como dizia bem, e sobretudo nas senhoras, há apneias de sono com índice de massa corporal, que é a medida que nós usamos, não é? Aquela relação entre o peso e a altura, que estão normais ou ligeiramente acima do normal. E aí sim poderá haver outros mecanismos subjacentes. Por exemplo, normalmente quando há um diagnóstico de apneia de sono confirmado
fazemos alguns exames adicionais. Um deles é um estudo da função tiroideia, não é? Das hormonas da tiroide. Nas senhoras, sobretudo a partir de meia idade, um bocadinho mais cedo até, há desregulações que podem contribuir para esta doença, da apneia de sono. Apneia. Doutor, e já agora, e fez essa diferenciação, e é sabido que afeta mais homens do que mulheres, porquê é que isto ocorre? Eu penso que ocorre no sentido também dos outros fatores associados, não é? Sobretudo a obesidade abdominal, a obesidade cervical. Terá de haver aqui também fatores hormonais, nós já sabemos, porque se é verdade que a prevalência nas primeira idade e até meio da vida, digamos assim, é superior, é claro, nos homens, há, digamos assim, uma recuperação tardia na mulher pós-menopáusica. Portanto, em que a prevalência aumenta muito da apneia do sono. O mesmo acontece na grávida, sobretudo no último trimestre, portanto, voltamos ao mesmo. Há aqui outros fatores hormonais subjacentes. E quando comparamos, por exemplo, já nos 60, acaba por a proporção homem-mulher não ser assim tão diferente. E existe também uma faixa etária que é mais afetada? Sim, existe, não é? Entre os 35, os 45, mas com toda a sinceridade começamos a ver doentes cada vez mais novos nas consultas da apneia de sono, obesos muitas das vezes, não é? Com 18 anos, e também depois nos extremos etários por outros mecanismos, às vezes com doenças subjacentes. Chamava, no entanto, a atenção só que em termos de pediatria, não é? Em termos da criança e do adolescente, esta doença não é tão prevalente, mas temos de ter em atenção os síndromes ou as doenças genéticas que muitas vezes se associam a elas, não é? Síndrome de Down, para dar assim um dos mais conhecidos, alterações da morfologia desta zona da mandíbula, do palato, as fendas palatinas. Mas já são casos mais raros. Casos mais específicos, exato, mas que quando o pediatra, o médico de família, nós próprios em consulta vemos, temos que nos alertar e fazer as perguntas certas para despistarmos esta síndrome. Muito bem. Que na pediatria não... Doutor, o rastreio e o diagnóstico, obviamente, são parte importantíssima no tratamento desta doença. Por isso, eu sugiro vermos uma reportagem da jornalista Inês Reis a mostrar exatamente em que consiste este rastreio. Às vezes estou a sair ao almoço, dá-me um bocado de sono. E às vezes a conduzir também dá-me um bocadito. Eu achei que era, pronto, que podia estar dentro do quadro que eles dizem. Chama-se apneia obstrutiva do sono e é uma doença caracterizada por episódios recorrentes de paragens respiratórias durante a noite. António Pereira estava atento aos sinais. Decidiu participar no rastreio organizado pelo Hospital de Santa Maria no Porto para tirar as dúvidas. Eu nunca tive esses sintomas, mas desde que deixei jogar engordei para uns 20 quilos e ouço falar que também está relacionado um bocado com o peso. Mediram-me a tensão, mediram-me o oxigênio no sangue e foi isso. E fizeram-me 2 questionários para avaliar se estaria dentro do quadro da apneia ou não. Nós fizemos 2 inquéritos, um inquérito de sonolência e um inquérito de probabilidade de existência da apneia de sono. Num e noutro, os inquéritos deram-nos scores que são compatíveis com ou indiciam a existência de apneia do sono e que precisará de fazer um estudo polissonográfico para verificar a gravidade e início do tratamento. Então, com a indicação que provavelmente tem um síndrome de apneia do sono, deve contactar com o seu médico assistente. Os sinais de alerta para a doença são vários. À noite, as insónias, o ressonar e as pausas na respiração durante o sono são os sintomas mais comuns. Durante o dia, a sonolência e a falta de concentração. A sensação de sono não reparador, a pessoa acorda de manhã, apesar de ter a sensação que dormiu 7 ou 8 horas, acorda com a sensação de estar mais cansado do que quando se deitou. Esse cansaço vai diminuindo com a evolução do dia. A sonolência patológica é talvez o sintoma que é mais importante, porque impede inclusivamente as pessoas de terem uma qualidade de vida e de trabalho eficiente.
E, portanto, fundamentalmente, a sensação de haver alguma anemia e perda de capacidade de função. Os fatores de risco são fundamentalmente a obesidade, alterações morfológicas, quer da orofaringe, quer do pescoço, quer da morfologia da face, que podem indiciar a presença de apneia do sono. Quando não tratada, a apneia do sono pode levar a doenças cardiovasculares e a um maior risco de sofrer acidentes. O tratamento passa por hábitos de vida mais saudáveis e a utilização de um aparelho que exerce pressão positiva nas vias aéreas enquanto o doente dorme. Há medidas gerais de emagrecimento, de exercício físico, de higiene do sono, que são muito importantes para a melhoria da gravidade da apneia, mas habitualmente tem necessidade de fazer tratamento. E o tratamento que é o gold standard dos tratamentos da apneia de sono é dormir com um aparelhinho de pressão positiva, que há doentes que se adaptam muito bem e rapidamente ficam com uma boa qualidade de vida. Há doentes que têm mais dificuldade. Nesses doentes temos que usar todas as possibilidades de melhoria, quer das próteses que utilizamos, quer de psicoterapia, para conseguir que eles acabem por fazer o tratamento que deve ser. No mês dedicado ao sono, este é um dos vários rastreios promovidos pelo Hospital de Santa Maria até ao final do ano. A nível mundial, a apneia do sono afeta 2 a 4% da população adulta, mas a prevalência é maior nos homens. Assim é, Soutor, estes rastreios são gratuitos, portanto acessíveis a qualquer um. E estão ainda disponíveis? Esta iniciativa foi específica para então o Dia Mundial do Sono, dia 18 de março. Dia 18 de março, uma iniciativa, portanto, englobada através da World Sleep Society, não é? Da Sociedade Mundial de Sono, e integrada também nos 12 rastreios que o Hospital Santa Maria de Porto está a fazer noutras áreas. Neste momento nós estamos a fazer rastreio ativo. Da população, claro. Mas existe a consulta, mas não é? Existe a consulta, existem as técnicas também de cardiopneumologia que nos dão apoio, que viram ali na peça, e portanto estamos receptivos se houver alguma questão relacionada com o sono. A questão do rastreio em si, além de ser integrado no Dia Mundial, e se me permite, faz todo o sentido, não só por essa efeméride, mas também porque estamos a falar, como também dizia muito bem na peça, de uma doença prevenível, tratável, é isso, prevalente o diagnóstico, da população. Quanto mais cedo se fizer um diagnóstico, mais facilitado é o tratamento? Pelo menos uma coisa é certa, para o doente vai ter uma explicação de porque é que dorme mal, ponto 1, porque é que não anda tão bem quanto certamente gostaria, e como dizia o Dr. João Almeida ali na peça, depois de se adaptar ao tratamento, e naqueles casos em que é rápido, que é, felizmente acaba por ser mais de metade dos casos, adaptam-se muito facilmente, notam uma melhoria instantânea. Respondendo a outra parte da sua questão, há realmente todo o interesse em começar o diagnosticar e começar o tratamento o quanto mais cedo possível, no sentido pelas repercussões, não é? Nomeadamente cardiovasculares, hipertensão, arritmias, cerebrovasculares, o nosso conhecido AVC, e até metabólicas, a diabetes. Ou seja, mais uma vez, é este um dos motivos também para se fazerem rastreios, não é? Ativos, portanto, doenças tratáveis e com repercussão a nível social e do próprio. Portanto, se o doente começar o tratamento mais cedo, está demonstrado que estas probabilidades de doenças concomitantes, desenvolver doenças associadas, fica muito mais baixo. Mais reduzido. Exatamente. Doutor, um ressonar intenso, persistente ao longo de meses, já é motivo suficiente para procurar uma consulta da apneia do sono, ou devemos esperar um adensar de outros sintomas? Não devemos. Eu até dividia, se calhar, a sua questão em duas. Ou seja, se for na criança e no adolescente, a roncopatia por si só nunca é, ou raramente é normal, passa a expressão. E, portanto, aí deve realmente, rapidamente ser vista, até porque muitas vezes os tratamentos acabam por não ser somente os que ouvimos na peça, e temos, em colaboração com os colegas de otorrinolaringologia, cirurgia maxilofacial,
tratar a questão das amígdalas, as adenoides, da chamada hipertrofia, não é? Com cirurgias relativamente simples, acaba por resolver o ressonar. No adulto, vamos ver, até 40% dos homens de género masculino ressona durante a noite, ocasionalmente, e 20% das senhoras também. E, portanto, se isso realmente for persistente, antes de só acharmos que é uma roncopatia isolada, porque pode ser só o ressonar, convém ser visto e convém, então lá está, aplicar os testes. Como vimos ali na peça, há inquéritos específicos, quer de sonolência, quer de probabilidade de ter a doença, e depois o próprio exame físico. O exame físico. Sr. Doutor, interrompemos agora um pouquinho a nossa conversa para fazermos um curto intervalo. Na segunda parte deste consultório, vamos continuar na companhia do Dr. José Carneiro, que estará à disposição para responder às suas questões sobre problemas relacionados com o sono, como a apneia, mas também pneumologia no geral. Por isso, já sabe, pode ligar para o número de telefone 22 508 3297 ou então escreva-nos para consultório@portocanal.pt. Voltamos dentro de breves minutos. Até já. Mel, humaniza-te. Com a televisão do Mel, tudo ganha outra cor, outro ar, uma nova vida. Júlio, tens de evoluir tal como a tua televisão. Liga-te à televisão do Mel e evolui para uma experiência rápida, intuitiva e personalizada. Adere à fibra do Mel com Sport TV incluída desde 29,99€ mês. Livraria Paulos. Com uma história de mais de 100 anos. Chega agora ao centro do Porto. Mais perto, com a Sagrada Escritura. Mais perto, com os melhores livros de espiritualidade e de cultura cristã. Mais perto, com imagens religiosas. E agora, mais perto, com a nossa experiência. Visite-nos. Livraria Paulos. Ao serviço do Evangelho e da cultura.
Tem receita? Não? Também não faz mal. Para visitar o Museu da Farmácia no Porto não precisa de receita. O que precisa mesmo é de vir conhecer este fabuloso espaço, as suas incríveis coleções que nos permitem uma longa viagem no tempo. Afinal, a história da saúde e do homem. E é exatamente sobre este espaço museológico que vos iremos falar em Conversas com a História no Museu esta semana, aqui, no Porto Canal. Como se compõe o novo governo? Quem são os novos ministros? Que projetos para as cidades? Que visão para as regiões? Que desafios na Assembleia da República? Perguntas e respostas na tomada de posse do novo governo na tarde informativa. Sejam muito bem-vindos. Connosco continua o Dr. José Carlos Carneiro, médico pneumologista. Esclarecerá as suas dúvidas sobre pneumologia ou problemas relacionados com o sono. 22-508-3297 é o número de telefone para o qual pode ligar ou então escreva-nos para consultório@portocanal.pt. Aguardamos a sua participação. Sr. Doutor, muito obrigada por continuar na nossa companhia. Eu penso que já estamos em condições de inaugurar esta ronda de chamadas. Liga-nos de Lisboa, Humberto Costa, e tem 73 anos. Muito boa tarde, Humberto. Boa tarde, eu tenho 73, vou fazer 74 em 10 de abril. Então está quase. Não, exatamente, mas não é 63, 73. 73, eu penso que... Peço imensa desculpa. Boa tarde. Nada, boa tarde. Qual é a sua questão, Humberto? A minha questão é a seguinte, eu desconfio que tenho apneia de sono, porque eu pedi no outro dia, desconfiei e pedi ao meu médico de família, porque eu há muitos anos atrás, infelizmente sou vivo há 4 anos, e eu sempre tive dificuldade em dormir. Passo as noites a andar, dou voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas na cama. E por vezes a minha falecida mulher, eu subia acima e não vinha abaixo, e ela, para eu vir abaixo, tinha que me dar um grande amorro para eu recuperar a minha recuperação. Tenho outra coisa comigo, dou montes de voltas na cama, e agora, ultimamente, eu sou um doente desde a cabeça aos pés. Tenho diabetes, tomo comprimidos para a ansiedade, para diabetes, para o colesterol, para os triglicéridos, canete para dormir, para o ácido úrico, mas tudo bem. Mas agora, ultimamente, há coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, ou talvez há mais tempo, a minha mulher faleceu, claro que nós temos que nos habituar à vida, mas comecei a notar, eu deitava-me, por exemplo, no verão, com um pijama de verão, encercado, acordava todo encercado, dormia pouco. Suores, portanto. Suores, exatamente. Dormia pouco, se acordasse nunca mais adormecia, e eu levantava-me cansadíssimo da cama. Humberto, mas já lhe foi diagnosticado a apneia? Não foi diagnosticado, como tinha dito. Estou a falar com uma sua doutora ou... Estou a falar com uma sua doutora, não estou? Então, vamos escutar o seu doutor e perceber se consegue ajudá-lo. Não foi diagnosticado porque o médico de família pediu para com ele, e ele pediu há mais de 6 meses para eu ir a uma consulta à Santa Maria, e eu estou à espera que me chamem. Muito bem. Sr. Doutor, podemos ajudar Humberto? Sim, o Sr. Humberto tem alguns sinais característicos, de facto, pelo menos a suspeita da doença da apneia do sono, não é? Eu suspeito, doutor, porque eu tenho, embora tenha a 4ª classe, mas sou uma pessoa que, quando há debates na televisão, como por exemplo o senhor agora está a aparecer na televisão, novamente, provavelmente deve estar a escutar por telefone, eu estou a olhar para si. Sim, sim. E porque eu, mediante o passado que a minha mulher faleceu há 4 anos atrás, já antes disso, eu engolia o ar e não me vinha abaixo. E ela, como não me vinha abaixo, mandava-me um murro para eu vir recuperar. E ela eu agora, como vivo sozinho, infelizmente, eu vivo há 4 anos, e aqui há uns
mais de um ano, mais ou menos, durante a noite, eu acordava em pijama de verão, todo encharcado, tinha que... cansado, e eu tenho outra coisa comigo. Dou voltas e dou mais de 100 voltas na cama durante a noite e vejo-me para dormir, não consigo dormir. E depois, tenho outra coisa, acabo de almoçar, se me fizer aqui ver televisão ou me sentar aqui no sofá ao lado, dá-me sono. E já tive um acidente de automóvel aí ao pé do Humberto, vamos então escutar o seu doutor para ele poder ajudá-lo? Exato, estava então a dizer que o Sr. Humberto descreve muitos dados importantíssimos, aliás até este último que eu disse é mais um deles. Então, portanto, temos um senhor já com 73 anos e cujas dificuldades no sono já têm muito tempo de evolução, certamente. Temos a falar aqui de anos, que é o mais típico. Quando chegam à consulta, depois se esmiuçarmos bem, vamos ver que as coisas já começaram 5, 10 anos antes até. Portanto, na altura em que o senhor, portanto, a esposa estava viva, não é? Tinha já estas apneias presenciadas por ela própria. E claro, e a tendência natural de quem está ao lado, como o Sr. Humberto escreveu muito bem, é ajudar. Fisicamente. E ajudar fisicamente acaba por dar um abanão ou até um murro, no bom sentido, como disse ali o Sr. Humberto, para acordar, não é? Porque sabemos que aquele estímulo vai fazer um despertar do nosso sono, não é? Um chamado arousal, para que então a respiração volte em pleno, não é? Depois também temos já umas dificuldades no sono então não reparador, que o Sr. Humberto fala. Começou a desenvolver uma sonolência diurna excessiva, não é? Que ele não parece que não tinha... Os suores à noite, não é? Aquele sono e aquelas taquicardias, aqueles suores à noite noturnos, muitas vezes na zona portanto, do pescoço, do tronco, da nuca, que são sinais daquela ativação do sistema nervoso autónomo, das chamadas adrenalina. Porquê? Porque como o nosso coração não gosta, não é? É um dos órgãos que necessita de oxigênio a 100%, tal como o cérebro, para funcionar em pleno, acaba por responder dessa forma às tais apneias, não é? Que duram 10 ou mais segundos de cada vez. Doutor, então, Humberto será um ótimo candidato a uma consulta de diagnóstico? Exatamente, foi como disse muito bem, ou seja, o senhor acabou por fazer o circuito, ou está a fazer o circuito que tem de ser feito, não é, a nível de Sistema de Serviço Nacional de Saúde, não é, através do colega de Medicina Geral e Familiar, o seu médico de família, para o referenciar então a uma consulta de patologia do sono, normalmente de pneumologia, neste caso concreto, e depois para fazer o eventual estudo diagnóstico. E procurar o tratamento. E depois procurar, subsequentemente, o tratamento, sobretudo neste caso em que o senhor, voltando ao início, como ele tinha dito, teve já um acidente de viação. Portanto, provavelmente... Já é um caso é um alerta, não é? Um red flag para estas questões, com a sua repercussão. Humberto, penso que, efetivamente, deverá aguardar por essa consulta de diagnóstico. Posso dizer só uma palavrinha ao Sr. Doutor? Sobre o acidente, eu ia daqui para a minha mulher, ia para Monção resolver um problema, ia na Vila da Feira, e começou-me a dar o sono, e eu esfreguei os olhos. Passado 2 minutos, eu tive um acidente de Vila da Feira em que se fez um carro todo, e graças a Deus eu fiquei todo partido, peguei os pontos na vista, nas costelas e companhia, e não morri. Mas podia-me ter morrido. Agora, sinto-me constantemente, como eu disse ao doutor, adormeço constantemente e tenho medo de fazer viagens grandes, porque já vivo sozinho. E o mais medo que eu tenho é um dia dar-me uma coisa destas da noite. Também, olha, já tenho 73 anos.